Nós vimos que era possível formular a mecânica, ou seja, obter as equações de Newton, usando um princípio de mínimo, né? Mínimo entre aspas, não é necessariamente um mínimo. E hoje nós vamos generalizar o problema, embora a sua aplicação mais importante seja realmente na formulação da mecânica por um princípio de mínimo, o princípio de minimação. Essa técnica matemática é usada, é útil e é usada em muitos outros tipos de problema. Em particular, neste curso, ela está sendo introduzida por causa de aplicações diferentes ligadas ao cálculo aproximado de autovalores. São coisas que eu vou explicar depois o que são. Então, hoje o que eu vou fazer é reformular o que nós vimos na aula passada de uma forma mais geral, já, digamos assim, quebrando um pouco essa associação estreita com a mecânica, mas formulando de uma maneira que se torna visível que é um método de aplicação mais geral do que simplesmente para a mecânica. O que nós vamos obter são, em primeiro lugar, as equações de Euler-Lagrange. Que são equações diferenciais que decorrem desse princípio de minimação, assim como as equações de Newton decorriam do princípio de minimação no caso da aplicação à mecânica. Então, o que eu vou fazer, eu vou usar o seguinte método. Eu vou formular o problema matemático e, em paralelo, eu vou explicar como é usado na física. Porque a motivação inicial tendo sido a aplicação à mecânica, é conveniente não esquecer essa motivação e ilustrar, mesmo no caso do problema matemático mais geral, como seriam as coisas, as consequências desses resultados que nós vamos obter na aplicação à mecânica. Isso porque a linguagem que os físicos usam no cálculo das variações é sempre aquela associada à mecânica, mesmo quando eles estão tratando outros problemas. Eles usam as variáveis de tal forma a simular um problema de mecânica. Então, o problema é o seguinte. Eu tenho aqui um sistema de eixos yx, uma função y de x, que ela vai estar dentro de uma integral. Então ela precisa ser contínua para a integral de Riemann ser definida. A derivada dela também vai estar dentro de uma integral, então a derivada também precisa ser contínua. E o problema é perfeitamente análogo àquele da mecânica. Eu tenho aqui dois pontos, x1, y1, x2, y2, e a função y de x passa por esses dois pontos. Então, eu tenho muitas funções contínuas e com derivadas contínuas que cumprem essa missão de passar pelos pontos x1 e x2. Eu quero achar aquela função y de x que satisfaz a seguinte condição. Eu tenho uma função f de x de y e de y', né? É dada uma função f de x, y de x, y', e eu quero que a integral de x1 a x2 em dx de f de x, y de x, y' de x
seja um mínimo por escolha adequada da função y de x. Quer dizer, eu quero achar aquela função y de x dentre todas as que são contínuas, têm derivadas contínuas e passam pelos pontos x1 e x2, tendo valores respectivamente y1 e y2 nesses dois pontos, e que sejam tais que a integral a integral de x1 a x2 em dx de f de x, y' de x seja um mínimo. Mínimo no mesmo sentido do caso anterior da mecânica, quer dizer, não é, realmente eu não vou impor que ela seja um mínimo, no sentido que eu vou examinar só as derivadas primeiras. Eu quero que a derivada primeira, num parâmetro que vai ser já introduzido, seja zero. A condição de mínimo requer mais, né, de mínimo estrito, ela requer uma análise da derivada segunda. Mas para as aplicações usuais, é suficiente. Em geral, a gente tem um conhecimento intuitivo do problema que já é suficiente para dizer se a solução é um máximo ou um mínimo, ou não é nenhum nem outro. Por exemplo, no caso que eu mencionei do problema de Dido, né? Achar a curva, dentre as curvas de um mesmo perímetro, qual que contém uma área máxima, né? A gente, quando resolvermos esse problema, que vai ser feito na semana que vem, nós vamos simplesmente procurar a curva que tem a derivada primeira igual a zero, né? Isso é suficiente, porque o problema de mínimo é trivial, né? A curva que inclui a mínima área é simplesmente, de um perímetro dado, é simplesmente uma curva que vai e vem e fecha, tem área zero, né? E agora as outras têm áreas finitas, então a questão é achar aquela que tem área máxima. Então o próprio problema diz que o próprio problema indica qual é a solução que dá um mínimo que não nos interessa, portanto a outra, né, é a solução que nos interessa. Bem, aqui eu tenho, vamos então, como eu disse, tratar em paralelo a formulação do problema de física. O problema de física seria, eu tenho o x, né? Nesses problemas ligados à mecânica é o t, é o tempo, né? E eu tenho então o y de x, né? Como é que um físico formularia? Ele diria que o y de x são as coordenadas do problema, q de t. Coordenada generalizada. E o y' de x é o q ponto de t. As derivadas das funções q de t, né? E a integral a minimizar seria a integral de t1 a t2 de dt, né? De L, a função f seria a lagrangiana do sistema, de t, q de t, q ponto de t, né? Eventualmente eu poderia ter várias coordenadas e várias velocidades, então eu teria um índice QI de t, q ponto i de t, variando de 1 a n, conforme o problema requer. Bom, isso nos leva a uma questão importante logo de início. Aqui eu já tenho na lagrangiana uma dependência no tempo que está dentro das coordenadas e das velocidades, né? Por que esse t adicional aqui? Isso aqui é o que se chama uma dependência explícita. No tempo. Então, obviamente, as outras são as dependências implícitas no tempo. Não, mas isso são nomes, não explica nada, não? O nome não explica. O que é uma dependência implícita e uma dependência explícita? A dependência implícita no tempo é uma dependência no tempo decorrente do movimento, né? As velocidades a posição e a velocidade mudam com o tempo, o sistema muda com o tempo.
Essa é uma dependência no tempo, evidentemente, e é o que está sendo chamado de dependência implícita. Então, o que é a dependência explícita? É uma dependência no tempo que é independente do movimento. Exemplo. Você tem um caminhão de areia, né, que tem um furo aqui embaixo. Está cheio de areia e o motorista não notou que tem um furo aqui embaixo. Então, por aqui cai a areia, né? E a massa do caminhão diminui, né? Bem, o caminhão, quando se move, eu tenho uma posição que se move, portanto, a posição determinada, por exemplo, pela coordenada do centro de massa do caminhão é uma função do tempo, né? A velocidade pode também mudar, então eu tenho também uma dependência temporal devido ao fato de que a velocidade está acelerando o caminhão, por exemplo, né? Mas eu tenho uma outra ainda. Esse caminhão, mesmo quando ele está parado, a areia continua caindo, ela não tem nada a ver com o movimento, ela cai havendo ou não movimento. Essa é a tal dependência explícita, é uma dependência que não é ligada à variação de Q e de Q ponto, né? Nesse caso, né, se eu escrevesse as equações de movimento da forma newtoniana, né, eu teria que levar em conta que a massa não é uma constante, mas um m de t, né? Num problema, mais usualmente, a massa, ou mais fundamentalmente, né, a massa é uma constante. Então, nesse caso, você colocar uma dependência de tempo na massa, é o que a gente chama uma dependência implícita. Isso ocorre estando ou não o sistema em movimento. Bem, então... O fato de ter dependência implícita ou explícita, quando você faz uma derivada parcial ou total, quer dizer, se você deriva parcialmente, você só deriva quando está explícito, quando você faz uma derivada parcial. A derivada total inclui todas. A derivada parcial você tem que dizer o quão parcial ela é, né? Você tem que dizer o que é que fica constante, o que é que não fica. Em geral, quando você diz, por exemplo, ddt, você escreve assim. Por exemplo, df dt é derivada parcial no tempo, isso é na dependência explícita. Depois, mais df dq dt mais df dq ponto dt. Essa é a derivada total no tempo, tá? Então, se você não tem esses parâmetros que dependem do tempo, esse termo desaparece, mas você pode ter. O cálculo variacional não exclui. Depois nós vamos dar um exemplo não trivial de uma dependência explícita no tempo. Bom, não trivial, isso aqui também não é trivial, não tem nada de trivial, né? O motorista está muito mais preocupado com esse do que com o outro, né? Ele está perdendo areia grátis. Mas, do nosso ponto de vista olímpico, que queremos só saber os resultados fundamentais, isso aí é um detalhe, né? Bom, então como é que se resolve esse problema? O que nós vamos fazer aqui é o método de Lagrange. Lagrange usou para resolver o problema, como eu falei, quando ele tinha 19 anos. Ou então ele era um gato que fingia que tinha 19 anos. Mas as documentações da época não eram tão precisas assim. Bem, então a técnica é esta. Suponhamos que a curva y igual a y barra de x seja a solução do problema. E vamos obter condições necessárias para que isso aconteça. Então, agora nós vamos
formular o problema da escolha, né, da determinação dessa curva que transforma essa integral num mínimo. Tá? Vamos pegar uma família de curvas a um parâmetro, quer dizer, eu vou escolher vou ter um parâmetro epsilon que tem um valor para cada uma dessas curvas aqui. Então, eu vou pegar funções y igual a y barra de x epsilon, né? Epsilon variando num certo intervalo. Para cada valor de epsilon, eu tenho uma daquelas curvas. Né? Epsilon varia continuamente, então eu tenho uma família contínua a um parâmetro de curvas. E a condição de cima, de que y barra de x é a solução do problema, é o seguinte: eu vou dizer que para epsilon igual a zero, eu tenho y de x0 é o y de x que resolve o problema. Então, meu parâmetro é escolhido assim. Isso sempre pode ser feito, não tem problema nenhum. Então, eu tenho uma família, um parâmetro de curvas, e eu escolho esse parâmetro de tal forma que o valor epsilon, o valor zero dele, corresponde à função que resolve o problema. Tá? Então, bom, o que é que nós temos a exigir das funções y de x epsilon? Bom, primeiro, para que ela está dentro de uma integral, então, integral de Riemann, então ela deve ser contínua, a derivada também aparece, também é contínua, mas nós precisamos mais. Nós precisamos que ela seja, então, contínua como função de x e de epsilon, tá? Variando epsilon continuamente, eu não tenho saltos das funções, mas eu vou chegando gradualmente, passando gradualmente de uma para outra. Contínua, né? Derivada primeira contínua. Bom, eu já vou escrever mais explicitamente. Então, que ela seja contínua de x e epsilon. Depois que dy barra dx dy barra de epsilon e d2 y barra de epsilon dx existam e sejam contínuas. Eu vou explicar. Essas aqui é simplesmente porque elas aparecem dentro da integral. A integral de Riemann é garantido que ela exista se a função for contínua. Esta aqui é um ponto mais fino que eu vou discutir no momento em que ele aparecer. Os matemáticos sempre põem essas condições no início, mas esse não é na hora de explicar, não é o estilo melhor. É melhor você mostrar aonde que está sendo necessária a condição, né? Ou então faz como, por exemplo, os livros de geometria diferencial moderna, né? Para os enunciados dos teoremas não ficarem muito longos, uma porção de condições sobre as funções, eles põem logo que as funções devem ser sem infinito. Sem infinito quer dizer que a função é contínua e tem derivadas contínuas de qualquer ordem, né? Aí você não fala mais no assunto. Mas aí já é exagero. Quer dizer, você pode muito bem ter uma solução perfeitamente útil que tenha derivadas contínuas só até segunda ordem. A derivada terceira nem exista. Essas coisas são raras, mas porque natura não faz saltos, né? Mas isso também não é um teorema, é só uma maneira de sintetizar a experiência que a gente tem na área. Bem, então a técnica é esta, quer dizer, eu reescrevo a integral i agora em termos de uma função, um membro genérico dessa família de curvas, né? Eu vou chamar isso de i de epsilon. I de epsilon, então, é a integral de x1 a x2 em dx, né? De f de x, depois
y barra de x epsilon, né? E a derivada em relação a x, né? Eu vou usar a convenção que y barra, ou y' de uma maneira geral, mas enfim, y barra linha de x epsilon é dy barra de x epsilon dx. O y' é a derivada em x, não é em epsilon. Então, entre os argumentos da função f são x, y barra de x epsilon, y barra linha de x epsilon. Bem, uma vez realizada essa integral, né, o que eu tenho é uma função de epsilon. As outras variáveis são engolidas pela integração. Então eu tenho uma função de epsilon. Para que ela seja um mínimo, eu tenho que ter dy epsilon, como eu supus que o mínimo é alcançado quando epsilon igual a zero, e dy epsilon para epsilon igual a zero seja nulo, né? Isso não é a condição de mínimo, isso é uma condição que seja um extremo, mas é isso que nós estamos querendo, é exatamente esse o problema. Nós estamos procurando as curvas que dão um extremo integral. De fato, isso em geral tem o nome, essa solução tem o nome de curva extremal. Isso não é português muito bom não, mas é usado, né? Então nós temos que calcular a derivada dessa integral em relação a epsilon e impor que para epsilon igual a zero essa derivada se anula, né? A derivada é dy de epsilon é igual. Como é uma integral com extremos fixos, né, a derivada da integral é a integral da derivada do integrando. Então, isto é, a integral de x1 a x2 dx, né? Agora, f depende de epsilon através do quê? De y barra linha. Então, isso aqui é df de y, né? Y é digamos, a segunda variável na coleção de variáveis da função. Então, para não escrever df de y barra tal, eu ponho simplesmente df de y, né? E depois d y barra de x epsilon de epsilon, tá? Mas ela também depende de epsilon através da terceira variável. Então, mais df de y' de y barra linha de x epsilon de epsilon. Isso é a derivada. Vamos introduzir uma notação para não carregar todas essas coisas, não ter que escrever tudo isso várias vezes. Vamos introduzir a seguinte notação: eta de x epsilon é definido como dy barra de x epsilon df. Tá? É só uma mudança, é um macro. Eu introduzi um símbolo mais simples para um símbolo mais complicado, né? Mas nós temos condições adicionais. As condições são que todas essas curvas da família passam pelos pontos x1, y1 e x2, y2. Então, nós temos ainda que impor a condição que y barra de x1 epsilon é igual a y1 para qualquer epsilon. Quer dizer, as curvas todas são distintas entre x1 e x2, uma da outra.
mas não em x1 e x2. Em x1 e x2 todas passam pelo mesmo ponto. Então também y barra de x2 epsilon é igual a y2. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em y1 e em y2, né? Ou seja, em x igual a x1 e em x igual a x2, essa função realmente não depende de epsilon, né? Porque para qualquer epsilon ela é y1 e y2 respectivamente. Então nos pontos x1 e x2 nós temos que a derivada parcial de y barra em relação a epsilon é zero, porque todas as curvas têm o mesmo valor. Então isso expressa em termos, essas condições expressas em termos do eta dizem o seguinte, que eta de x1 epsilon é igual a eta de x2 epsilon igual a zero, né? Porque como todas as curvas passam em x1 em y1, né? No ponto x1 elas não dependem de epsilon, a derivada parcial é zero. Isso está expresso em termos de eta dessa forma aqui. Bem, então vamos agora introduzir o eta nessa derivada. Então di de epsilon é igual. Estou com calor, o artista precisa tirar um pouco o microfone. Então o que é que nós temos aqui? Di de epsilon é a integral de x1 a x2 de dx df de y isso aqui é eta de x epsilon, né? Mais df de y'. E o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada de y' em relação a epsilon. Para isso nós não temos uma notação especial, né? Nós temos uma notação para dy de epsilon, não dy' de epsilon, né? Mas vejam, esse é um ponto importante. D y' de x epsilon de epsilon, né? Que é o que viria aqui, de y' de x de epsilon, isso é o que? O y' é dy dx. Então isso é d de epsilon de d de y barra de x epsilon dx, né? Porque y' é dy barra dx, né? Mas vejam, eu supus de antemão que essa derivada aqui fosse contínua. A derivada segunda em relação a epsilon x fosse contínua. Quando isso acontece, a ordem da derivação é irrelevante. Quer dizer, quando a derivada segunda é contínua, né? D2f dx dy é a mesma coisa que D2f dy dx. Mas precisa que seja contínua essa derivada. Como nós supusemos isso, então isso aqui eu posso escrever assim. Bom, isso aqui é, né? Então, o D2 y barra de x epsilon d epsilon dx. E pela continuidade suposta, isso aqui é d2 y barra de x epsilon dx de epsilon, né? Mas agora, isso aqui é d dx de d y barra de x epsilon de epsilon, né? E dy barra de epsilon é o eta.
Então isso aqui é d dx de eta de x epsilon, né? Ou é, usando as convenções de que o linha é derivado em relação a x, epsilon linha de x epsilon. Esse é um ponto importante, porque eu já vou explicar por quê. Aqui fica simplesmente, então, eta linha de x epsilon. Tá? Então esse é o resultado que nós temos que analisar. Agora eu vou, usando esse meu método, eu vou mostrar como é que as coisas se passam na versão dos físicos. Na versão dos físicos, não, acho que ainda é prematuro falar disso. Deixa eu continuar ali, depois eu volto para a versão dos físicos. Vamos examinar então em maior detalhe essa integral aqui, né? Que é a derivada de i de epsilon. Então, di de epsilon é a integral de x1 a x2 de dx, de df dy eta de x epsilon, mais df dy linha eta linha de x epsilon. Vamos considerar esse segundo termo. Esse segundo termo é a integral de x1 a x2 dx df dy linha eta linha de x epsilon, né, que é a integral de x1 a x2 em dx de df dy linha d dx de eta de x epsilon. Ora, isto pode ser escrito assim: df dy linha d dx de eta de x epsilon pode ser escrito como d dx de df dy linha eta de x epsilon, derivada do produto, menos eta de x epsilon d dx de df dy linha. Tá? Ora, colocado na integral, nessa integral aqui, nós temos então que a integral de x1 a x2 em dx de df dy linha d eta de x epsilon dx é igual a integral de x1 a x2 em dx de d dx de df dy linha eta de x epsilon menos a integral de x1 a x2 dx de eta de x epsilon d dx de df dy linha. Tá? Mas essa integral aqui, ela é a integral em x de uma derivada em x. Tá? Então ela vai dar df dy linha eta de x epsilon calculado em x2 e x1. Mas, como nós vimos lá, o eta de x2 epsilon é igual ao eta de x1 epsilon é igual a zero. Portanto, esse termo aqui
é zero. Então, voltando à integral de cima, nós podemos escrevê-la assim: dy dy é igual a integral de x1 a x2 em dx de... Os dois fatores agora vão ter epsilon isolado, né? Então, integral em dx de epsilon de x epsilon, eta de x epsilon, que multiplica df dy menos, esse sinal aqui, ddx de df dy'. Tá? Agora, vejam, esse eta de x epsilon é uma qualquer, é uma função construída, né, como a derivada em epsilon de uma função y de x epsilon, que é uma de todas as curvas que ligam aqueles dois pontos. Quer dizer, é essencialmente uma função arbitrária da família de curvas que ligam os dois pontos, né? Então, eta também é uma função arbitrária, quer dizer, existem infinitas funções eta de x epsilon para os vários valores de epsilon, para os quais, né, nós queremos que essa integral aqui seja zero para epsilon igual a zero, né? Nós estamos procurando qual é a curva dentre aquelas infinitas curvas que ligam x1 a x2 e tem valores y1 e y2 nesses pontos. Dessas infinitas curvas, qual aqui minimiza essa equação aqui, ou torna zero a derivada para epsilon igual a zero. Então, isso aqui essencialmente é uma função arbitrária com as seguintes... não é tão arbitrária assim, mas enfim. É qualquer função que satisfaça as condições de que ela é contínua, tem derivadas contínuas, ela é uma derivada primeira. Então, nós supusemos que a derivada segunda de y também seja contínua. Então, a derivada primeira de eta também é contínua. E, além disso, nós temos aquelas condições de que ela passa por x1 e x2. Quer dizer, epsilon de x1 epsilon igual a zero e eta de x2 epsilon igual a zero. Então, eu tenho uma infinidade de funções que satisfazem essas propriedades e que sejam tais que eu quero achar o mínimo desta integral para qualquer escolha de eta. Quer dizer, qualquer que seja a escolha de eta, né, eu quero achar qual a curva y de x para qual essa derivada é zero. Bem, normalmente, entre os físicos, eles dizem, bom, como eta é arbitrário, né, exceto por esse fato de passar pelo x1 e x2, tá? Então, essa integral aqui só pode ser garantidamente zero quando o termo entre colchetes for zero, tá? Isso a gente parece muito razoável, mas na realidade isso pode ser demonstrado, e nós vamos demonstrar agora, tá? Isso aqui se chama o lema, que nós vamos mostrar agora, é o chamado lema fundamental do cálculo de variações. Quer dizer, o que eu quero mostrar é que a condição de que dy dy para epsilon igual a zero ser zero implica que esse termo entre colchetes tem que ser zero, né?
E para isso eu preciso de um resultado que eu vou mostrar agora, que é esse tal lema. Consideremos a integral de x1 a x2 em dx de eta de x epsilon m de x, onde m de x é uma função contínua. O m de x está representando esse termo entre colchetes aqui. É uma função contínua. E eta de x epsilon é esses etas que nós estamos considerando. É qualquer função contínua, de derivada contínua, e que tem a propriedade de que eta de x1 epsilon é igual a eta de x2 epsilon é igual a zero. Eu quero mostrar que se essa integral aqui é zero para qualquer desses etas, né, a conclusão é que eu tenho que ter que m de x é zero. É isso que eu quero demonstrar. A demonstração é relativamente simples. Quando a gente diz relativamente simples é porque não é simples, né? Ela é bastante engenhosa, porque é uma demonstração por absurdo. As demonstrações por absurdo na física consistem no seguinte: as demonstrações por absurdo na matemática todo mundo sabe o que são. Na física consiste no seguinte: a gente diz, suponhamos que essa integral fosse zero e isso não fosse zero. Ora, isso é um absurdo, portanto não pode ser assim. Isso é quando os físicos usam a demonstração por absurdo. Tá. Bom, então agora como os matemáticos usam. Então eu tenho esta integral, eu sei que m de x é contínua, eta de x epsilon tem todas as propriedades que eu supus, e é arbitrária. Então, fora isso é arbitrária. Então, para que essa integral para todos os epsilon de x epsilon dessa família infinita seja zero, eu quero mostrar que m de x tem que ser identicamente zero nesse intervalo de x1 a x2. Tá? Então, suponhamos que não seja. Suponhamos que exista um x0 tal que m de x0 é diferente de zero. Quer dizer que m de x não seja determinante nulo. Ou seja, existe um x0, pelo menos um x0, no qual ela é diferente de zero. Tá? Ou eu posso supor, sem perda de genialidade, que ela seja positiva. Porque se não for, eu pego a função menos m de x e ela é positiva. Mas m de x é contínua. Né? Então, se ela é diferente de zero em x0, né? Se ela é contínua e diferente de zero em x0, então necessariamente existe um intervalo em torno de x0 onde ela ainda é positiva. Né? Porque ela não, se ela é contínua, ela não faz saltos. Então, se ela tem um valor diferente de zero no ponto x0, né? Não pode ser que no ponto seguinte ela seja zero. Ela terá dado um salto, ela não é contínua. Ela varia continuamente. Então, se eu restringir bem, né, possivelmente bem o intervalo em torno de x0, eu consigo construir um intervalo dentro do qual ela ainda é diferente de zero e positiva, porque é uma função contínua. Se ela fosse negativa, ela teria passado por um zero. Né? Eu posso escolher um intervalo suficientemente pequeno, dentro do qual ela ainda é positiva. Então, seja delta, ou seja, para x menos x0, existe um delta tal que para x menos x0 menor do que delta, né? Esse delta seria esse tamanho aqui. Menor do que delta, eu tenho m de x positivo. Bom, isso aqui é decorrência só da função ser contínua. Eu vou mostrar que nesse caso eu posso construir um eta tal que essa
integral é diferente de zero. Tá? O raciocínio é esse. M é contínuo. E suponhamos que exista um x0 onde ele seja diferente de zero e mais positivo. Mas se for negativo, o argumento pode ser feito até o mesmo, mas suponhamos que seja positivo. Então, já da continuidade, eu concluí que existe um pequeno intervalo, pode até ser grande, mas enfim, existe pelo menos um pequeno intervalo em torno de x0, onde a função ainda é positiva. E isto posto, eu vou construir um eta tal que é garantido que essa integral é diferente de zero. Né? Mas, por hipótese, ela é zero. Então, essa hipótese é incompatível com a existência de um ponto em que m de x é maior do que zero. Essa é a ideia da demonstração. Bom, a função eta que a gente pode construir é a seguinte. Eta de x epsilon é igual a zero fora do intervalo. Posso até pôr maior ou igual. Essa função eta de x epsilon é zero para x menos x0 maior ou igual a epsilon. Ou seja, nessa região aqui, o eta de x epsilon é igual a zero. Né? Isso está bom porque x1 e x2 ela tem que ter o valor zero, então fora desse intervalo lá tendo zero já está garantido esse fato. E depois, ela é x menos x0 mais delta ao quadrado, x menos x0 menos delta ao quadrado, para x menos x0 menor do que delta. Bom, isso aqui é positivo, né? É um produto de dois quadrados. Então, eta de x é positivo no intervalo de x menos x0, essa função é contínua, e a derivada dela é d eta de x epsilon dx é igual a o quê? A 2 x menos x0 mais delta x menos x0 menos delta ao quadrado mais x menos x0 mais delta ao quadrado, 2x menos x0 menos delta. Agora notem que eta de x epsilon se anula para x menos x0, ela é igual a zero para x menos x0 igual a delta. X menos x0 igual a delta, né? Se x menos x0 for positivo, anula esse termo aqui. Se for negativo, anula esse termo aqui. Então ela é zero para qualquer x que satisfaça x menos x0 igual a delta. Né? E a derivada segunda também, ela se anula nesse ponto, né? Porque x menos x0 igual a delta, se for o módulo, né? Se for positivo, anula esse termo, se for negativo, anula esse termo aqui. Tá? Então, ela tem também d eta dx epsilon igual a zero para x menos x0 igual a delta. Tá? Aqui, na realidade, eu poderia deixar só assim. Por que eu tive que fazer essa pequena operação aqui? Para mostrar que a função e a sua derivada são contínuas, né? Porque ela é zero para módulo de x menos x0 maior que delta. Se em x, para módulo de x menos x0 igual a delta, ela fosse diferente de zero, eu teria uma descontinuidade. Né? Mas nós vimos que essa função não tem descontinuidade nesse ponto. Nos outros é óbvio que não, é um polinômio. Mas agora vejam. Bom, aí vocês estão pensando, como é que se achou? Rafael está aí? Não está. Como é que se achou essa função aqui? Né? Bom, isso vale, né? Você não precisa dar contas de como é que você pensou na função. A matemática tem essa grande qualidade. Né? Você demonstrou, está demonstrado. Não importa os meios que você usou. Né?
Não existe ética na matemática. Existe entre os matemáticos, mas não na matemática. Se você foi o diabo que soprou no seu ouvido o que, é que você tinha que fazer, é tão boa quanto se fosse Deus. Não tem a demonstração. Não depende desse fato. Né? São uma das grandes coisas da matemática. Então, não me perguntem como é que o autor inventou essa função, mas ela satisfaz as propriedades que eu quero e é isso que eu preciso. Né? Os físicos não gostam muito disso. Os físicos veem tudo como um processo. Né? Isso aqui é uma função que aparece quando um meteoro passa perto de não sei o que e tal. Mas não é necessário. Bom. Então vejam, vamos entender. Deixa eu repetir mais uma vez, com o risco de aborrecer vocês, qual é o raciocínio. Eu quero mostrar que essa integral, para essa integral ser zero, para qualquer escolha de epsilon com as propriedades supostas, né, contínua, derivada primeira contínua, e anulando-se em x1 e x2, para essa integral ser zero para todos esses etas, o m de x inapelavelmente tem que ser zero. Né? Então, para demonstrar isso, eu supus o contrário. Eu supus que existe um ponto, basta, um ponto em que m não é zero. Mas m é contínua. Então, se existe um ponto, existe um pequeno intervalo, então, desse ponto, onde ela é ainda positiva. Isso é suficiente. Depois eu vou explicar por que ela ser diferente de zero só num ponto. Quer dizer, se ela fosse uma função descontínua, esse argumento não funcionaria. Eu vou explicar por quê. Bom, então, para fins dessa demonstração, eu inventei esse eta. Como o eta é arbitrário, qualquer eta que eu invente e que faça a integral ser diferente de zero, no caso da função ser não nula num ponto, já é suficiente para demonstrar que ela tem que ser nula em todos os pontos. Então eu inventei essa função aqui. Agora vamos então escrever essa integral quando o eta é aquilo lá. Tá? E o m é não nulo num pequeno intervalo em torno de x0. O DI, a integral, eu dei um nome, eu não dei um nome para essa integral. Né? Bom, não precisa dar também. A integral de x1 a x2 em dx de eta de x epsilon m de x, né? Como eta é zero fora do intervalo, daquele intervalo de amplitude delta, né? Então essa integral se reduz a integral de x0 menos delta até x0 mais delta, né? Porque fora dessa região o eta é zero, já mata o integrando, a integral é zero. De dx, né? E aí vamos pôr o valor de epsilon, o valor de eta nesse intervalo. X menos x0 mais delta ao quadrado. X menos x0 menos delta ao quadrado. M de x. Né? Agora vejam, nesse intervalo entre x0 mais delta, m é positivo. O delta foi escolhido exatamente por isso. É o intervalo dentro do qual a função é positiva. Né? E essa função também é positiva. Então a integral de um integrando positivo em todos os pontos não pode ser nula. Então isso aqui é maior que zero. Ou seja, com essa escolha de eta, se m tiver um ponto onde ela é não nula, a integral não pode ser zero. Como ela tem que ser zero para qualquer escolha de eta, então não pode existir x0 tal que m de x0 seja positivo ou negativo. Então, tanto faz. Ou seja, m de x tem que ser identicamente nula no intervalo entre x1 e x2. Tá? Isso aqui é o lema fundamental do cálculo de variações. É um resultado simples, né? Não tem nada de especial, mas é um pouco surpreendente a força. Né? Quer dizer, a continuidade de uma função é uma coisa muito forte. Né?
Se o m de x pudesse ser descontínuo, esse argumento não funcionaria, porque numa integral, se você muda o valor da função em um único ponto, o valor da integral não é alterado. Então, se a função não fosse contínua, m de x, o fato dela ser positiva num ponto não alteraria o valor da integral. O resto do argumento não seguiria e eu poderia conseguir uma função, quer dizer, eu poderia satisfazer essa integral para qualquer eta com m que fosse diferente de zero em pontos isolados, né? Isso seria possível. Mas como eu supus que m é contínuo, então isso não é possível, né? Bom, agora nós somos físicos, né? E continuidade é uma propriedade matemática, né? Qual é o direito que nós temos de supor continuidade na descrição da natureza, né? Porque nós temos direito de supor que todas as funções que aparecem na descrição da natureza são contínuas? Não, existem situações em que aparecem funções muito estranhas na descrição da natureza. Por exemplo, movimento browniano. O movimento browniano é descrito como olhado macroscopicamente. Você sabe o que é movimento browniano, né? Não houve resposta? Vou supor que sim. O movimento browniano é um movimento caótico, né? Que você pega, por exemplo, como é que ele foi descoberto? Por um botânico, né? Então, os botânicos descobrem coisas importantes também. E ele olhou com aquelas lupas de botânico uma suspensão de esporos um copo com água e uns esporos lá dentro, que eram muito pequenos. E ele percebeu que esses esporos ficavam tremelicando lá, né? E ele não sabia o que era aquilo, ele imaginou, no primeiro momento ele imaginou uma explicação, digamos assim, biológica, né? Que os esporos estavam nadando de um lado para o outro, né? E depois ele conjecturou que devia ter coisas muito menores batendo nos esporos que ele não conseguia ver com aquela lupa aí, que eles batem de todos os lados de uma forma irregular, então ela anda para um lado, para o outro e tal, né? E depois o Einstein, num trabalho, um dos muitos trabalhos dele, importantes de 1905, ele previu a existência desse movimento, né? Ele não sabia que o Brown tinha observado. E no fim do artigo ele diz que isso talvez seja o que o professor Robert Brown observou, mas eu não tenho dados sobre as observações dele para saber se isso é verdade. Mas quer dizer, o modelo era esse, flutuações no movimento das moléculas. As moléculas têm um movimento caótico e no equilíbrio, na maior parte dos casos, tantas moléculas batem de um lado quanto de outro, então o objeto, que é da ordem de... ainda é muito pequeno, mas é bem maior que uma molécula, fica parado. Mas essas... não pode ser sempre assim, né? Que exatamente o mesmo número de moléculas bate de um lado e do outro. Então, de vez em quando dá uma flutuação, então ele dá aquilo resulta numa força para um lado e para o outro, né? A descrição desse movimento é feita em termos de... quer dizer, o movimento de um esporo desses é uma curva que é contínua, mas que não tem derivada em nenhum ponto. Ela é só feita de bicos, né? Quer dizer, quando você tem uma curva contínua, essa curva não precisa ser um negócio redondo, assim, bonito, né? Isso aqui ainda é uma curva contínua. Mas nesse ponto, a derivada não é contínua. Ou seja, a velocidade nesse ponto tem um salto. A velocidade é descontínua. E o movimento browniano é descrito por curvas que têm tantos bicos que é mais fácil descrevê-la como uma curva que não é diferenciável em nenhum ponto, não tem tangente em nenhum ponto, né? Existem essas funções. O Weierstrass construiu uma função dessa, que é contínua, e ele construiu mais ainda. Bom, isso quer dizer que uma função que só tem bicos, na realidade, ela não tem nem derivada em nenhum ponto. E essas funções existem. Não está abrindo o livro do Riesnage de análise funcional, por exemplo, logo nas primeiras páginas tem um exemplo
de uma função dessa. Não é muito ilustrativo, porque é uma série, tem uma análise da convergência da série, etc. Mas existe. Né? Mas, então, bom, a gente diz, bom, então essa hipótese de continuidade é gratuita, porque tem exemplos. Bom, a trajetória é contínua, né? Quer dizer, não chegamos ainda ao ponto de que o esporo está aqui e de repente ele surge nas Olimpíadas, sem passar pelos pontos intermediários. Né? Isso seria uma descontinuidade da curva. Mas a descontinuidade da derivada, a gente teria que usar para descrever o movimento browniano. Né? Mas isso também é porque a nossa observação é muito grosseira. Né? Quer dizer, eu estou agora pensando como físico. Ele diz, não, a natura não faz saltos. Quer dizer, se você olhar com uma lupa melhor e tiver um poder de resolução maior, né? O nosso poder de resolução é ridículo. Né? A gente olha para um filme e pensa que é uma coisa contínua e aquilo está acendendo e apagando, né? E a nossa capacidade de reter a mensagem transforma aquilo, reter a imagem, transforma aquilo numa sequência contínua. Né? Usando esse instrumento rudimentar, você vai olhar o movimento de um objeto microscópico, só pode dar isso, quer dizer, coisas que pulam sem se entender. Mas se você olhar um observador melhor, né, usar um observador melhor, acredita-se, né, que você vai ver uma velocidade que varia bruscamente de um ponto para outro, mas não descontinuamente. Quer dizer, varia fortemente, mas ainda, se você olhar em detalhe, ela passa pelos valores intermediários. Tal. Mas isso é um ato de fé também, não é que a gente possa demonstrar isso. A gente inclui isso entre os nossos digamos, dogmas para a descrição da natureza. E, bom, enfim, natura não faz saltos. Né? Depois a mecânica quântica mostrou que o que ela mais faz são saltos, né? Mas aí é outra coisa. Né? Bom, então, por que a gente supõe que mesmo, né? Por que a gente supõe que o m de x seja contínuo? Será que é para o teorema dar certo? Não tem nenhuma outra explicação? Não, tem, claro, isso seria demais. Né? É uma necessidade, porque se você acredita que equações diferenciais descrevem leis da natureza, né? Elas têm que ter soluções. Né? Óbvio, o que adianta uma equação que não tem soluções para descrever a natureza? Para ela ter soluções, o teorema de existência diz que a função tem que ser contínua. Então, as derivadas de funções contínuas não precisam ser contínuas, mas ela está dentro de uma integral de ação que precisa existir, ainda é contínua. Quer dizer, existem uma série de hipóteses na aplicação da matemática física, mas são todas eminentemente razoáveis. Não quer dizer que se a física fosse realmente descontínua, não existiria. Pode existir. Existe um ramo importante da física hoje em dia, por exemplo, em teoria quântica de campo, em que você supõe que o contínuo básico, que é o espaço, não existe. Quer dizer, o espaço mesmo é formado como um reticulado. Existem posições possíveis, posições impossíveis, e gaps entre saltos, né, entre essas posições possíveis. É uma coisa bem descontínua. E você, aí é o domínio do computador. Você usa métodos de Monte Carlo, etc., para prever o que é que vai acontecer num sistema desse. Mas a gente sempre depois estuda, né, esses processos são importantes em teoria de campos, porque teoria de campos são muito difíceis. E esses, supor que exista um reticulado. Acabou, filha? Falei demais, é isso? Supor que exista deixa eu explicar. Supor que exista um reticulado, na realidade, é uma técnica de aproximação. Se o espaço tem posições permitidas e posições proibidas.
tira os resultados e depois estuda como é que você passaria disso para o limite positivo. Essa que é a chave da coisa. Então a continuidade é tradicional na física. Pode ser que um dia a gente descubra que, supondo isso, está perdendo coisas. Né? Aí terá que mudar. Bem, então, tudo isso para mostrar que, né, voltamos agora para o nosso problema de início, que é o problema realmente importante. Nós temos que impor que dI dy para epsilon igual a zero é igual a zero. Tá? Mas isso aqui é a integral x1 a x2 dx eta de x epsilon igual a zero df dy menos d dx. Vejam que agora, quando eu ponho epsilon igual a zero, epsilon deixa de ser uma variável. Então a derivada parcial em x pode ser posta como derivada ordinária. df dy' é igual a zero. Mas pelo argumento que nós acabamos de demonstrar, isso para eta função de x arbitrária exige que df dy menos d dx de df dy' igual a zero. Essa é a equação de Euler-Lagrange desse problema. Essa é a principal equação do cálculo das variações. Bom, agora nesse ponto a gente pode contrapor a isso que nós fizemos a versão dos físicos. A versão dos físicos para esse tratamento todo seria o seguinte. Primeiro, a integral de ação eu chamo de S. Bom, isso não é muito importante. Trocar I por S da maneira. E a integral, o x, né, que eu usava lá, é o tempo. Então a integral de T1, T2, dt, a função f é o L, que é a lagrangiana do sistema, t, q de t, q ponto de t. Isso precisa ser minimizado. Quer dizer, o que nós queremos saber é qual é a função q de t que minimiza essa integral e é tal que q de t1 igual a um certo q1 e q de t2 igual a um certo q2. Quer dizer, nós temos então a posição inicial. Inicial é t1, final é t2. O instante inicial é t1, o instante final é t2. Então nós temos que a posição inicial é q1, a posição final é q2 e a nossa lei é que a curva que é percorrida, né, a função q de t, que é usada que descreve o movimento da partícula entre T1 e T2, é aquela que minimiza essa integral aqui. Como é que os físicos fazem? Eles fazem assim, uma variação em S, quer dizer, eu substituo, seja Q a solução do problema, Q de T é a solução do problema. Seria o nosso Y barra de T lá. Seja Q de T a solução do problema. Eu preciso compará-lo com a ação obtida quando eu substituo Q de T por Q de T mais delta Q de T, onde esse delta Q de T é arbitrário, exceto pelo fato de ser pequeno. Isso naturalmente implica que Q ponto de T também vai ser alterado, vai ser um Q ponto de T mais delta Q ponto de T. E quando eu substituo Q de T e Q ponto de T nessa integral, substituo Q
de t, que ponto de t, por essas expressões, eu vou ter um S mais delta S. S mais delta S é igual, então, a integral de T1 a T2 em dt, e L de t, Q de t mais delta Q de t, Q ponto de t mais delta Q ponto de t. E se para a função, se eu achar a função, né, que minimiza, né, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que S passará por um mínimo nesse valor e a derivada primeira dela em relação a essas variações é zero. Ou seja, o delta S em primeira ordem em delta Q vai ser zero. Essa é a condição de mínimo. Então, o delta S é a integral em T1 em T2 de dt, tá? E isso aqui dá, fazendo as contas, vocês não precisam fazer essas contas porque o método que eu dei lá é muito melhor. Isso aqui é só para explicar como é que as coisas fazem. Então a gente tem dl dq delta q mais dl dq ponto delta q ponto. Isso tem que ser nulo. Tá? E aqui eu faço, aqui existe uma... Os físicos fazem o seguinte, de novo, aquele dl dq ponto delta q ponto, tá? É o seguinte, dl dq ponto ddt de delta q. Então, isso aqui é ddt de dl dq ponto delta q menos delta q ddt de dl dq ponto. Tá? Então eu tenho delta S é a integral de T1 a T2 dt delta Q dl dq menos ddt de dl dq ponto. E tem ainda a parte da integral que é isso aqui, que é mais a integral de T1 a T2 em dt de ddt dl dq ponto delta Q. Agora, delta Q, as curvas todas essas curvas aqui, isso aqui é uma família de curvas, né? Todas elas, nos instantes T1 e T2, passam pelo mesmo ponto. Então, delta Q de T1 e delta Q de T2 é igual a zero. Nesse ponto, nos instantes T1 e T2, todas passam pelo mesmo ponto. Então, isso aqui vai me dar a diferença entre esse integrando em T2 e T1, como o delta Q é zero nos dois extremos, essa integral é zero. Então, aqui, agora, os físicos dizem, bom, como esse delta aqui é arbitrário, o único jeito disso ser diferente, isso aqui ser igual a zero, é que dl dq menos ddt dl dq ponto igual a zero. Tá? Vocês podem dizer, pô, é muito melhor esse argumento, né? Curtinho, não teve lema fundamental, não teve nada. Mas tem uma porção de cozinhadas aí. E, por exemplo, a principal é essa aqui. A principal porque ela envolve erros de pessoas importantes. Quando eu mudo Q de T para Q de T mais delta Q de T, e Q ponto de T como Q ponto de T mais delta Q ponto de T, isso aqui é só uma notação. Eu chamei delta Q ponto de T a variação em Q ponto de T. Mas isso não quer dizer que delta Q ponto de T é a derivada do delta aqui de cima. Isso é só a notação. A demonstração desse fato foi feita no caso da matemática, do equivalente. E foi essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, se vocês reexaminarem,
demonstração daquele fato lá. Quer dizer, que o eta' é a derivada em eta do y barra linha. Isso não é totalmente trivial, porque exige, é o ponto onde é necessária a continuidade dessas derivadas segundas aqui. É só quando essas derivadas são contínuas é que o equivalente aqui, essa demonstração na linguagem dos físicos, é a demonstração de que delta Q ponto é igual a ddt de delta Q. Tá? Mas os físicos eles se resumem a isso. Né? Mas isso aqui é um artifício de notação, não foi feita nenhuma demonstração. Em particular, no argumento dos físicos, parece que não há necessidade daquela derivada segunda lá ser contínua, quando ela teve um papel essencial na demonstração. Né? Então, isso é perigoso, esse fato de que uma variação arbitrária de Q ponto, né, é uma coisa qualquer, não precisa ser a derivada da variação correspondente do delta Q. E é o fato de que esse acaba sendo, para efeito do cálculo, é um pequeno teorema. Né? Agora, o mais extraordinário é que os físicos descobrem argumentos para que isso seja verdade. Né? Eles são errados, evidentemente, porque... bom, não sai que não sei, mas ocorre que são. E, bom, nada menos do que o Feynman cometeu um engano desse. No livro Feynman Lectures, tem um capítulo famoso onde ele trata exatamente disso, do princípio de minimação em mecânica. Né? E o que ele diz é o seguinte, ele diz que essas variações, né, aqui a gente chama variação na posição e isso a variação na velocidade. E que essas variações elas são ligadas, não são independentes, mas são ligadas por essa relação, né, que é delta Q ponto igual a ddt de delta t, de delta Q, pelo seguinte fato, porque quando eu pego as curvas que tem que passar por este ponto e depois por esse, né, então quando eu estou aqui num certo ponto, né, que digamos que essa seja a curva que resolve. Tá? Então essa aqui é uma variação. Então o delta Q é essa, em cada ponto é essa distância aqui entre o Q do mesmo instante da solução e o da curva que é uma variação. Tá? Ele diz, essa curva, ela tem na cabeça que ela precisa dar um jeito de chegar naquele ponto lá. Então a variação da velocidade não pode ser independente da variação da posição. É até bonito o argumento. Quando eu li, falei que interessante, mas está errado. Não basta ser bonito. Está errado, porque não precisa ser nesse ponto que ela se preocupa em chegar lá. Ela pode deixar para o fim. Então ela vai aqui, qualquer variação, e depois de repente ela... Né? Basta que em algum momento ela se dê conta que ela tem que passar pelo segundo parâmetro em cada ponto. Né? Então esse argumento está errado. Né? Mas é bonito o argumento. Mas a prova mais clara de que ele está errado é que se você resolve o mesmo problema, mas deixando em aberto a posição final, você não obriga mais as curvas a passarem por aquele ponto. Elas podem passar nesse instante por qualquer ponto num certo intervalo. Tá? Continua sendo válida essa relação aqui. Delta Q ponto é igual. Você pode demonstrar a demonstração pela formulação matemática é totalmente independente desse fato. Né? E o argumento do Feynman não se aplicaria mais, né? Mas ele continua, o resultado continua sendo verdade. Ou seja, está errado, porque ele usa um fato que não é desnecessário para provar o que ele quer. Né? O meu colega Jorge André Svieca, que já morreu há muitos anos, que era um espetacular físico teórico brasileiro, ele dizia que as pessoas muito inteligentes são perigosas, tipo Feynman, assim, porque eles inventam argumentos e você tem um trabalho danado para descobrir, parece muito bom, você tem um trabalho danado para descobrir que eles estão errados, então ele te leva fora do caminho da verdade. Né? E o jeito menos inteligente, ele toma mais cuidado com o que diz. E o Feynman é bem assim, ele é um dos físicos mais inteligentes que já apareceram. E ele se deixava levar por esses arroubos, né?
no livro dele tinha uma outra coisa interessante. Ele, na parte de mecânica quântica, é um outro erro devido à inteligência também. A inteligência leva a erros também. Ele, quando é excessiva, né? Não a nossa, assim, existe inteligência excessiva, aparentemente. Ele, quando ele trata do oscilador harmônico, não, o estado fundamental do átomo de hidrogênio. A função de onda tem um termo que é uma coisa assim, menos alfa R. R é a distância ao centro, a posição do próton. A função de onda tem um polinômio aqui e essa exponencial. O estado fundamental ele é essencialmente só essa exponencial. Isso é uma exponencial negativa, não tem nada de especial. Mas na mecânica quântica, as quantidades observáveis, isso aqui é o psi, a função de onda. As quantidades realmente observáveis são do tipo quadrado do módulo do psi. Então ele diz, veja que interessante, isso aqui não tem nenhum significado, mas você toma o quadrado do módulo, isso dá E a menos alfa R2, que é uma gaussiana que tem uma importante interpretação probabilística, né? Então era de se esperar que fosse isso. Só que o quadrado módulo disso não é isso. É E a menos 2 alfa R, não é E a menos alfa R2. Né? Está lá no livro. Nossa. Quer dizer, ele viu, uma gaussiana, errou na conta. Né? Uma gaussiana, que bonito, logo pensou na teoria da probabilidade. Estava errado. Não tinha nada a ver com gaussiana, coisa nenhuma. Bom, então, aqui nós obtivemos um resultado importante. Nós obtivemos, sumarizando aqui nesse lado, que a integral de ação x1 a x2 em dx de f de x, y de x, y de x, né? Com toda a letra miúda dos contratos, quantidade dos derivados até segunda ordem, acaba de abreviar um pouco, mas nem todas precisam ser até segunda ordem. Para que a função que minimiza, nós mostramos foi que a função f de x, que minimiza isso também entre aspas, que minimiza essa integral, ela satisfaz a seguinte equação diferencial: df dy menos d dx df dy' é igual a zero. Equação de Euler-Lagrange. Bom, vamos tirar imediatamente algumas consequências. De uma maneira geral, o f pode ser uma função de x, de y de x e da sua derivada em relação a x, y' de x. Né? Mas suponhamos o caso em que f depende só de y, y', ou seja, não depende explicitamente de x. Depende de x porque tanto y quanto y' dependem de x. Mas só tem essa dependência de x através da dependência em x de y e de y'. Suponhamos que isso aconteça. Então, suponhamos que f não dependa explicitamente de x. Então, a primeira coisa, se isso é verdade, então df dx é df dy dx, ou seja, y' mais df dy' d dx de dy' dx.
ou y duas linhas. Notem que eu não tenho o termo da derivada na dependência explícita, que seria esse termo aqui. Quer dizer, esse termo da derivada parcial diz: quando f, o que quer dizer essa derivada parcial? A derivada parcial é a dependência, ela mede a dependência de f em x quando eu fixo y e y'. Então é a dependência em x que não é através de y e y. Então, devido à hipótese de que f, quer dizer, nesse nosso particular problema, f não depende explicitamente de x. Então eu tenho essa relação. Por outro lado, eu tenho a equação de Euler-Lagrange, que é totalmente independente de se há dependência explícita ou não. Então nós temos que df dy menos d dx df dy' é igual a zero. Pegando essa relação aqui, nós vemos que usando a equação de Euler-Lagrange, eu posso substituir esse df dy pelo termo que é igual a ele, da equação. Então, df dx é igual. Aqui, nesse primeiro termo, em vez de df dy, eu ponho aquilo que é igual a ele, d dx e df dy'. Isso é isso aqui. Então, vezes y'. E o segundo termo eu deixo invariável. D dy', d dx, na realidade, y' só depende de x, então essa derivada é ordinária. df dy', d dx y'. Tem coisa demais aqui, né? df dy' dx. Então, d dy' dx. Mas vejam, esse lado aqui, isso é simplesmente a derivada do produto. D dx de y' df dy'. Tudo isso aqui é isso aqui. D dx de y' df dy'. Derivada do primeiro vezes o segundo, mas derivada do segundo vezes o primeiro. Então, por outro lado, eu posso escrever isso assim, ó. Quer dizer, eu tenho, então, df dx é igual a d dx de y' df dy'. Mas isso eu posso escrever assim, d dx de y' df dy' menos f igual a zero. Tá? Passei tudo para o mesmo lado. Derivada da diferença, a diferença das derivadas. Tá? Ou seja, y', mas isso aqui só depende de x. Tá? Porque f depende de y e de y', mas y e y' depende de x. Então, como aquele d dx é a derivada total, toda a dependência em x, portanto, toda a dependência do termo entre parênteses, está levada em conta. Consequentemente, nós chegamos à conclusão que y' df dy' menos f é constante. Ou seja, se o f não depende explicitamente de x, eu tiro imediatamente que uma certa combinação dos termos que aparecem na equação de Euler-Lagrange é uma constante. Isso se chama uma integral primeira, né? Uma integral primeira da equação de Euler-Lagrange. Mas esse caso é um caso muito importante. Né? Se vocês pensarem no exemplo que eu dei do caminhão de areia, né? O exemplo importante é o caminhão consertado, né? Que não está perdendo areia. Esse é o que interessa.
E, quer dizer, na física, quando você tem dependência explícita, dependência explícita no tempo, né, em geral é porque você está tratando de uma maneira fenomenológica alguma coisa. Você desistiu de descrever o sistema em todo o seu detalhe e você está tratando alguma parte do sistema de uma maneira puramente fenomenológica. Né? Por exemplo, forças de atrito, essas coisas. Né? Então, o caso realmente fundamental, né, do ponto de vista da física, é o caso onde não há dependência explícita no tempo, né? Que corresponde a esse aqui, porque para os físicos esse x é exatamente o tempo. Então vamos ver na linguagem dos físicos que constância é essa caso. Como é que fica? Quando eu estou pagando a lousa, você põe os comerciais, é isso? Assim funciona? Bom, a equação de Euler-Lagrange, na linguagem dos físicos, é dl dq menos ddt de dl dq ponto igual a zero. Então, vamos supor que L é uma função de q e q ponto, e não L de t, q e q ponto. Tá? Não isso. Vamos supor que ela seja uma função só. Ou seja, que ela não tenha uma dependência explícita no tempo. A dependência do tempo que ela tem é aquela que decorre do movimento. Então, repetindo o argumento, nós temos que dl dt, nesse caso, é dl dq dt mais dl dq ponto dt. Por outro lado, a equação de Euler-Lagrange em cima diz que dl dq é igual a ddt de dl dq ponto. Então, levando isso na equação de cima, eu tenho dl dt é igual a ddt de dl dq ponto dq dt mais dl dq ponto dt. Tá? E esse segundo membro eu posso escrever como a derivada ddt de q ponto dl dq ponto. Tá? Porque esse dq dt é q ponto, isso aí está a derivada de tudo. Ou seja, ddt de q ponto dl dq ponto menos L igual a zero, ou q ponto dl dq ponto menos L é uma constante. Vamos descobrir o que é essa constante. Tá? É o caso mais. Vamos pegar um caso particular e ver o que ele diz. Por exemplo, o oscilador harmônico unidimensional. O oscilador harmônico unidimensional, lagrangiana, T menos V. V é meio de Kx2, energia potencial do oscilador harmônico unidimensional. A energia cinética é m sobre 2 V2, né? Ou seja, a energia potencial é meio de K Q ao quadrado, né? Coordenada ao quadrado. A energia cinética é meio m sobre 2 Q ponto ao quadrado. Então, a lagrangiana é T menos V, m sobre 2 Q ponto ao quadrado menos meio e K Q2.
a quantidade que é constante, né, essa lagrangiana, então, não depende explicitamente do tempo. Né? Aqui eu tenho a dependência em que ponto, tudo bem, mas essa é uma dependência implícita. Dependência em que, mas tudo bem, essa é uma dependência explícita. K e M são constantes, então não há dependência explícita no tempo. E eu sei que Q ponto dl de Q ponto menos L, nesse caso, tem que ser uma constante. Né? Então, dl de Q ponto dl de Q ponto, não, Q ponto aparece só nesse termo. Né? dl de Q ponto é M Q ponto. De maneiras que nós temos que Q ponto dl de Q ponto, ou seja, Q ponto vezes M Q ponto, menos o próprio Lagrangiano, menos M sobre 2 Q ponto ao quadrado mais meio de K, Q2 é uma constante. Aqui é M Q ponto ao quadrado, menos M sobre 2 Q ponto ao quadrado é M sobre 2 Q ponto ao quadrado, mais meio de K Q2. Isso é constante. Mas isso aqui é a energia do sistema. Né? A energia cinética mais a energia do potencial. Então, essa constante que nós achamos, esse resultado é a conservação da energia. Isso aqui é simplesmente o fato de que a energia é uma constante. De uma maneira mais geral, isso pode ser visto assim. Isso aí podia ser uma particularidade do oscilador harmônico, mas vejam. Se eu tenho L igual a T menos V, né? T, a energia cinética, existem coordenadas para as quais T depende só das velocidades. Por exemplo, em coordenadas cartesianas, a energia cinética depende só das velocidades. Existem coordenadas onde as coordenadas aparecem também na energia cinética, mas existe pelo menos uma em que só aparecem as velocidades. E a energia potencial é o contrário, ela contém só as coordenadas, não as velocidades. Então, nós temos que dl de Q ponto é dt de Q ponto menos zero, porque V não depende de Q ponto. A quantidade que aparece, que é conservada, é Q ponto dl de Q ponto menos L. Então, Q ponto dl de Q ponto é, na realidade, Q ponto dt de Q ponto. E a quantidade conservada é isso, Q ponto dt de Q ponto menos L, ou seja, menos T mais V, igual a constante. Agora, a energia cinética é uma função quadrática das velocidades. Né? Por razões dimensionais, ela tem que ter, ela não pode ter um termo com a velocidade ao quadrado, outro termo com a velocidade ao cubo. Por questões dimensionais, todos os termos têm que ser quadráticos na velocidade. Isso é o que se chama uma função homogênea. Uma função homogênea é uma função que tem a seguinte propriedade. É uma função de x1, xn, que tem a seguinte propriedade. F de lambda x1, lambda xn, igual a lambda elevado a m, f de x1, xn. Quer dizer, se você multiplica todos os argumentos da função por um certo fator, isso dá a própria função vezes uma potência do fator. Nem todas as funções têm essa propriedade, mas todas as funções que são restritas, por exemplo, pelos princípios de análise dimensional a ter uma dependência semelhante em todos os argumentos, né, tem essa propriedade. Existe um teorema de Euler sobre essas funções homogêneas que diz o seguinte, que xi df dx
é igual a MF, tá? Que é soma sobre I, xi vezes FTF xi igual a MF. Bom, aqui nesse caso, eu estou exagerando, porque isso é muito mais simples de demonstrar, mas esse argumento aqui é porque eu posso ter vários QIs e vários Q pontos Is, então ele se aplica. Então, no caso da energia cinética, por exemplo, nós temos que soma sobre I de xi, no caso seria ela uma função quadrática das velocidades. Então, VI dt dVi é igual a quadrado, então é 2t. Isso vale para a energia cinética. Se vocês não quiserem se divertir tentando achar uma demonstração com a fórmula de Euler, que é fácil também. Vocês podem testar em vários casos e ver que isso é verdade. Né? Em particular, você só tem um argumento, como é o caso. Então, Q ponto dt de Q ponto é igual a 2t. Tá? Então, isso aqui é 2t menos t mais v é igual a t mais v e é constante. T mais v é energia cinética mais energia potencial. Então isso é geral. Inclusive pode depender de quantas coordenadas se quiser. Né? Ou seja, se a lagrangiana não contém uma dependência explícita no tempo, a energia se conserva. Mas na realidade a gente sabia, né? Porque são essas dissipações. Dissipações são essas coisas. Quer dizer, quando você não consegue, se você pegar o caminhão do qual está caindo a areia e seguir detalhadamente o movimento de cada grão de areia, é impossível, mas enfim, pode se imaginar. Tá? Aí é um sistema completamente normal. Tá? Aí a areia está caindo, mas está lá na lagrangiana as coordenadas de cada grão de areia. Então não tem mais dependência explícita no tempo. E nesse caso a energia se conserva, porque você está levando em conta a energia perdida pela queda da areia como energia total e ela se conserva. Mas quando você tem uma dependência explícita, significa que você desistiu, está muito complicado. Então vamos simplesmente dizer que a massa do caminhão varia com uma certa lei. Basta perguntar para qualquer caminhoneiro que ele sabe. Parece. E aí você não tem conservação da energia, porque você não está levando em conta a energia que está sendo perdida pela perda da areia. Né? Mas assim mesmo você pode descrever o movimento, mas usando uma lagrangiana, uma dependência explícita no tempo. Mas a conservação da energia você não tem. Esse é um caso particular. Acabou a aula, né? Esse é um caso particular do teorema de Noether, que é um teorema que diz que leis de conservação, não todas, mas a grande maioria, são ligadas às simetrias que o sistema tem. Mais tarde eu vou dar uma demonstração do teorema de Noether e naquele momento eu vou mostrar que isso que nós tratamos efetivamente é uma situação